Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 10, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são: conhecendo o evangelho da barganha, segundo, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque, e o terceiro, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Nosso texto áureo se encontra em Gênesis capítulo 14, versículo de número 12, versículo de número 20, que diz: e deu-lhe o dízimo de tudo. Na verdade, Abraão deu o dízimo de tudo. Mas Hebreus 7,4 vai dizer assim: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Ou seja, Abraão dá o dízimo que ele recebe daquilo que foi dado pelo Senhor. O que ele ganhou com a força do seu braço, não. Então, quando nós lemos em Gênesis que diz que ele deu o dízimo de tudo, muitas pessoas se enganam equivocadamente, dizem que ele deu dízimo de tudo que ele possuía antigamente, de tudo que ele herdou do seu pai, de tudo que ele trouxe na viagem, de tudo que... Não, negativo, isso aí foi coisas que ele ganhou com a força do seu braço. Na verdade, o que ele deu dízimo, segundo o que o autor aos Hebreus está nos dizendo aqui, foi dos despojos, ou seja, de tudo aquilo que depois daquela batalha entre os 4 reis contra 5 reis, os 4 reis foram vencedores e levaram seu sobrinho Ló também como prisioneiro, seus familiares, os seus bens materiais também. Então Abraão juntou 318 pessoas ali, os seus servos, e foi guerrear contra esses 4 reis vitoriosos e atacou eles, venceu, trouxe eles de volta, trouxe tudo que era deles de volta, trouxe também os bens dos 4 reis que eles arrecadaram, trouxe tudo deles também, ou seja, despojos de guerra, tudo aquilo que eles arrecadaram na guerra trouxeram também, e Abraão ficou com parte do despojo, e do despojo Abraão deu o dízimo, entregou o dízimo a Melquisedeque, reconhecendo que foi Deus que lhe concedeu tudo aquilo. Amém? Então, quando nós achamos que recebemos coisas com a força do nosso braço, não porque sou eu que trabalho, é eu que tenho emprego, sou eu que acordo cedo, sou eu. Quando nós pensamos dessa maneira, é a força do seu braço, é a força do meu braço. Não precisa dizimar não, viu? Não precisa dar o dízimo não, porque é a força do teu braço, não é isso? Você não reconhece Deus na tua vida, então você não precisa dar o dízimo. Agora, quando você reconhecer que é o Senhor que está te dando, é o Senhor que te dá saúde, é o Senhor que abre a porta de emprego, é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que nos dá livramento, é o Senhor que nos dá vida, é o Senhor que nos dá saúde, é o Senhor que nos alimenta, aí sim, você devolve uma pequena parte daquilo que Deus já te deu, que são os 10%, que é a palavra dízimo. O significado da palavra dízimo significa a 10ª parte, ou 1/10, 1 de 10, 10 de 100 e 100 de 1000 e assim por diante. Amém? A nossa verdade prática, ela diz que contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais do que um dever, é um privilégio e é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas, ou seja, por tudo aquilo que Deus já nos deu, nós devolvemos uma pequena parcela para Ele. A palavra-chave aqui é mordomia. A palavra mordomo, ela significa administrador dos bens, e mordomia em si, ela significa executar o trabalho de mordomo, ou seja, administrar os bens. Bens de quem? Os meus bens? Não, os bens dele, os bens que ele colocou nas nossas mãos, nas minhas mãos, nas suas mãos, para nós tomarmos conta, administrarmos. Então, agora, o mordomo perfeito, qual que é a visão do mordomo perfeito? Ele é um homem gentil, é um gentleman, ele é conselheiro, ele é um secretário particular, ele também é segurança e ele também é motorista, ou seja, ele faz a obra por completo. Primeiro tópico, conhecendo o evangelho da barganha. A palavra barganha, ela é um tipo de troca, ou seja, eu te dou se você me der de volta, ou eu te dou 100, se você me devolver 1000, é uma troca, é um tipo de troca. Aí o primeiro subtópico diz assim: dízimos e ofertas como moeda de troca. Então existe o ensino bíblico sobre dízimos e ofertas, e também existe a distorção, que é nesse caso aqui, nós vamos falar da barganha. 1 de João 2 e 3 diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Como que eu conheço a Deus? Se eu guardo o mandamento dele, é porque eu conheço. É assim que nós demonstramos que conhecemos a ele, guardando os seus mandamentos. Então, em vários lugares são utilizados técnicas de arrecadação de fundos para explorar pessoas ingênuas, pessoas simples, pessoas incautas, pessoas despreparadas. Então, inclusive até os preparados também são enganados por causa das técnicas que são utilizadas. A pessoa se sente comovida com as palavras ditas lá na frente, então ela acaba caindo nisso aí também. Ou seja, vale tudo, né? E o que é pior, tudo em nome de Deus, tudo em nome da fé, tudo é utilizado de maneira errada. A promessa que eles fazem é sempre a mesma: dê
tudo que você tem para receber em troca, muito mais daquilo que você já ofertou, o que você, daquilo que você, então você oferta uma quantidade, você vai receber muito mais que isso, 10 vezes mais, 100 vezes mais, se você der tudo o que você tem. E lógico que eles usam a palavra de Deus de maneira distorcida para poder fazer isso, para poder tirar o dinheiro das pessoas. Então, tem pessoas também, irmãos, que colocam Deus na parede. Eu já ouvi um testemunho de uma pessoa, um grande aí, de uma igreja grande, cresceu muito nos últimos anos, mas ela virou neopentecostal. Por quê? Porque se voltou para o dinheiro. A pregação era bíblica, era Jesus que dominava. Agora não, agora o dinheiro começou a tomar conta. O que ele fez? Qual que é o testemunho dele? Ele disse que chegou num ponto que ele não tinha nada, estava numa miséria completa, foi e colocou Deus na parede. E funcionou para ele, deu certo para ele. O que ele faz hoje? Ele ensina aquilo que ele passou, o testemunho pessoal dele, ele coloca como doutrina bíblica, como se todo mundo tivesse que fazer aquilo e fosse dar certo. Não, você tem que colocar Deus na... Não, irmão, nós somos servos, ele é o Senhor. O servo não coloca o Senhor na parede, não, o servo simplesmente obedece, faz aquilo que o Senhor manda, é isso. O servo na Bíblia também é denominado, a tradução correta seria escravo, ou seja, você não tem vontade própria, você tem que fazer, nós, não é você não, nós temos que fazer aquilo que o nosso Senhor nos manda, aquilo que o nosso Senhor nos diz para fazer. A palavra de Deus é que vai dizer o que nós devemos fazer, é exatamente isso, e não o contrário. Não tem nada que colocar Deus na parede. Aí coloca Deus na parede e fala assim, se ele não der ou se ele não fizer aquilo que eu quero, é porque ele não é Deus. Isso aí é teologia da prosperidade, não é nem teologia, é teoria da prosperidade. O segundo tópico diz assim: dízimos e ofertas como, segundo o subtópico, diz assim, dízimos e ofertas como práticas legalistas. Legalista é aquilo que está dentro da lei. Então, ó, quando a gente prega um evangelho errado, o que acontece? Tem um efeito colateral. Quando você toma um remédio, o remédio é para benefício de uma coisa, mas ele também tem um efeito colateral, não é isso? Então, o evangelho correto tem um efeito, o evangelho errado tem outro efeito, e chamado de efeito colateral. Ou seja, nesse caso aqui, legalismo. O que é? Ele torna a prática do dízimo e das ofertas como algo meritório. É mérito meu, ou seja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, então eu mereço ir para o céu. Será que é isso mesmo? Só porque eu dou o dízimo, só porque eu oferto, eu mereço ir para o céu? Negativo, não é assim que a Bíblia ensina, não. Então, quando elas são consideradas meritórias, quando o dízimo e as ofertas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça, para se tornar pelas obras. E é justamente isso que Paulo combate. Então, essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. Romanos 3,28 vai dizer assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Efésios 2, 8 e 9 também, que eu gosto muito, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, se você é dizimista, se você é ofertante, você não merece ir para o céu. Você simplesmente está devolvendo aquilo que Deus já te deu. É exatamente isso. É simplesmente isso. Agora, como que eu vou para o céu? Aceitando a Cristo. É pela graça dele. É pela fé nele. Somente assim. Não é por nenhuma obra. Nem dízimo, nem oferta e nem qualquer outra coisa. Nada disso. Somente pela fé. Somente pela graça. O resumo desse tópico diz que a entrega dos dízimos e das ofertas não é barganha com Deus, nem prática legalista. Não é nenhum dos dois. E o segundo tópico vai dizer a doutrina bíblica do dízimo sob ataque, ou debaixo de ataque. As pessoas atacam realmente o dízimo. Por quê? Porque são miseráveis. Nós vamos lá. O dízimo era uma prática da lei? Será que o dízimo era uma prática da lei e hoje nós não precisamos mais dar o dízimo? Eu não gosto de usar a palavra dizimar, porque dizimar também tem outra conotação. Dizimar significa acabar com tudo. Dizimou aquela cidade, ou seja, matou todas as pessoas daquela cidade. Então, é lógico que existe essa tradução, e dizimar também significa entregar o dízimo, mas eu não gosto de falar simplesmente por causa disso. Tá? Mas era a prática da lei? Realmente? Foi só na prática da lei, agora não tem mais? Vamos lá? Muitos ensinam que o dízimo era uma prática da lei. Muitas pessoas ensinam dessa forma. Mas a prática do dízimo, é antes de Moisés. Com Moisés chegou a lei, mas antes de Moisés já existia. Nossa leitura bíblica em classe, que nós não costumamos fazer, mas tem na nossa revista, em Gênesis 14, versículo 17 até o 20, diz assim: e o rei de Sodoma saiu ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Ele trouxe pão, e Melquisedeque trouxe pão e vinho. Lembra alguma coisa isso daí? Não lembra? Santa Ceia, alimento, lembra? Versículo 19. E abençoou, Melquisedeque abençoou Abraão. Hebreus diz assim que o maior abençoou o menor. Então Melquisedeque era maior do que Abraão. Veja bem, abençoou e diz: bendito seja Abrão
pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Ou seja, ele trouxe a bênção, Melquisedeque trouxe a bênção. Nós não somos nós que abençoamos, mas a nossa liderança sobre a qual nós dizimamos. Ou seja, nós entregamos o dízimo, a nossa liderança recebe o dízimo, ela se alimenta do dízimo, ela sobrevive do dízimo e essa liderança nos abençoa. Ah, pastor, eu vim aqui te abençoar. Não, é o contrário. Você veio dizimar, você veio ofertar, você veio semear. Mas a bênção quem traz na sua vida é o seu líder, é o seu pastor, é o seu ancião. Amém? E bendito seja o Deus Altíssimo, versículo 20, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Lembra o que é esse tudo aqui? Todos os despojos. Então, onde que eu tenho que dizimar? Onde que eu tenho que entregar o meu dízimo? Dizimar, já falei, né? Onde que eu tenho que entregar o meu dízimo? Então eu tenho que entregar o meu dízimo onde eu sou alimentado, onde eu participo da Santa Ceia, onde eu sou membro. Eu não tenho que ficar entregando meu dízimo para qualquer charlatão. Eu não posso administrar o dízimo porque ele não é meu. O dízimo é do Senhor. Então eu tenho que entregar a quem de direito, aonde eu participo da Santa Ceia, aonde eu sou membro, para que ele seja administrado conforme a administração da igreja. Ah, mas e se eu comprar uma cesta? Não, eu não posso porque não é meu. Você vai usar o dinheiro. Você está devendo dinheiro para uma pessoa. Aí você pega esse dinheiro, ao invés de entregar para a pessoa, e compra a cesta básica e fala para a pessoa: eu não dei o seu dinheiro para você, mas eu comprei cesta básica. Como que a pessoa vai ficar com você? Ela vai ficar feliz, né? Porque você deu cesta básica para quem estava precisando, não é isso? Negativo, ela não vai gostar da ideia porque o dinheiro não é seu. Você administra o seu dinheiro, eu administro o meu dinheiro. O dinheiro que não me pertence, eu dou a quem de direito, eu entrego a quem de direito. Abraão deu dízimo dos despojos centenas de anos antes da lei, antes de Moisés. Mas nós entendemos assim o porquê que as pessoas elas não querem entregar o dízimo, não querem dar oferta, por causa do amor do dinheiro, por causa do egoísmo. 1 Timóteo 6,10 vai dizer assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Olha o problema aqui. Então, quando a pessoa começa a falar, criticar, não faça isso não deu dízimo não. Por quê? Olha só, um dos problemas está aqui, avareza, o amor, o apego excessivo às coisas materiais e principalmente ao dinheiro, que é o que a Bíblia chama de Deus também, viu? Ninguém pode servir a dois senhores. Olha só, chama de senhor, peraí. Ou é Deus ou é mamon. O Deus verdadeiro ou é o Deus falso, o Deus dinheiro. Esse Deus verdadeiro é o único que pode te dar dinheiro, é o único que pode mudar a sua vida. Um outro e te levar para o céu ainda com dinheiro, né? Você com dinheiro, ele ainda consegue te levar para o céu. Agora, se você for atrás do dinheiro, você pode até conseguir o dinheiro, mas e vai para onde a sua alma depois? Esse é o problema. Hebreus 13,5 diz: sejam os vossos costumes sem avareza. A palavra avareza ela significa obsessão por ganhar e guardar dinheiro. Ou seja, nós conhecemos como mão de vaca, conhecemos como pão duro. Isso é o significado da avareza. Contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Então fica feliz com aquilo que você já tem. Não reclama por aquilo que você não tem. Fica feliz e grato por aquilo que você já tem, por aquilo que você já recebeu das mãos do Senhor. Segundo o subtópico diz: o dízimo como contribuição imposta. Então, peraí, as pessoas que falam contra o dízimo, elas dizem que os pastores, que os líderes, que os mestres, que os anciãos, que os presbíteros, eles impõem essa contribuição para que as pessoas venham fazer. Então essas pessoas, elas entendem que um fiel ele deve ofertar quando quer. Não, eu tenho que ofertar quando eu quero, eu tenho que dar o dízimo como eu quero, e quanto eu quero, o valor que eu achar mais conveniente. É assim que funciona? Não, tudo existe regra, tudo existe lei, tudo existe norma, tudo existe padrão. Deus não deixou nada ao acaso, Deus não deixou nenhuma perna solta. Não, está tudo ligado, um pontinho ligado, não tem nenhum ponto solto perdido em lugar nenhum, não. É tudo certinho de acordo com a palavra de Deus. 1 Coríntios 9,13, na versão Nova Almeida atualizada, diz assim: vocês não sabem que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo? E que os que servem no altar participam do que é oferecido sobre o altar? Então, se você parar para analisar aqui, Paulo citou uma função do Antigo Testamento, uma função sacerdotal do Antigo Testamento, para um princípio bíblico na Nova Aliança. Por que Paulo citou o Antigo Testamento? Porque tem validade. Se não tivesse validade, não tinha razão de ser citado. Citar por citar, falar por falar, não. Existe um motivo para ele citar. Então, se ele citou, é porque tem validade também para a nossa aliança. É um princípio que foi válido na antiga e continua sendo válido na nova. O resumo desse tópico diz assim: o ataque contra a doutrina bíblica do dízimo muitas vezes esconde o pecado da avareza, da mão de vaca,
camarada Mukirana. Terceiro tópico, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Primeiro subtópico, Deus, o Criador e provedor de todas as coisas. Ou seja, ele arquitetou, ele criou e ele mantém todas as coisas, ele provê todas as coisas. Então o princípio básico da doutrina da mordomia cristã ela está no fato de que Deus é o Criador e provedor de tudo. Ou seja, nós somos os mordomos, nós somos os administradores. Salmo 24:1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Peraí. Então tudo é do Senhor, nós só temos que administrar. O dinheiro que está no seu bolso, o dinheiro que está no meu bolso, apesar que não tem nada aqui agora, mas o dinheiro que nós achamos que nos pertence, pertence a Ele, porque tudo é dele, tudo foi criado por Ele. Pensa bem, vamos pensar só no nosso planetinha Terra aqui diante de uma imensidão que Ele criou, só no nosso planetinha aqui, nós somos um pontinho que não consegue nem visualizar dentro desse planeta Terra, no planeta azul aqui onde nós vivemos, somos esse pontinho aqui. Deus criou tanto esse planeta, como cada um dos pontinhos que sou eu e você, Ele criou cada um de nós. Então tudo que nós achamos que temos pertence a Ele, tudo é dele. Já pensou se eu criasse uma caneta dessa aqui? Eu crio uma caneta, ela pertence a quem? Ela pertence a quem criou. Agora, imagine essa caneta se rebelando e falando assim: não, eu não quero mais saber de você. Não quer mais saber de mim, você vai para onde? Para onde que nós vamos se não for com Ele? Não tem outro lugar, quer dizer, tem um lugar, e esse lugar é terrível. O Atos 17:24 vai dizer assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra. Deus é o Senhor de tudo. Ele é o Criador de tudo. Ele é o dono de tudo. Por isso que a Bíblia diz que Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então Ele sabe tudo, Ele pode tudo, Ele está em todos os lugares. E Ele é dono de tudo. Ele é proprietário de tudo. Por quê? Porque foi Ele que criou tudo. Então o que você tem, o que você acha que você tem não é seu. O que eu acho que eu tenho também não é meu. Mesmo porque quando nós morremos, o que nós levamos? Absolutamente nada, não é? Então é desse jeito, é assim que funciona. Deuteronômio 8:18, na versão Nova Almeida atualizada, vai dizer assim: lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riqueza. Então, Moisés ele já sabia disso. É Deus que nos dá força para conseguir riqueza, é Deus que nos dá saúde, é Deus que nos dá vida, é Deus que nos mantém, é Deus que abre a porta e fecha a porta. É dele. Moisés já sabia. Agora, Salomão também sabia. Então eu estou citando pessoas do Antigo Testamento aqui, porque está dentro da revista. Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Então quer dizer, você pode enriquecer de outra forma, você pode enriquecer com a força do seu braço, mas vai ser com dores, vai ser com dificuldade. Agora, quando é a bênção de Deus, não traz consigo dores, é o que diz o sábio Salomão. Então, ser dizimista e ser ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. Então, quando eu reconheço que é o Senhor que provê, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me dá o dinheiro que eu recebo, não, é meu patrão que me paga. Não, negativo. Ele te paga. Por que ele te paga? Porque você trabalha? Porque eu? Não, negativo. O Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá vida. O fôlego, o ar que nós estamos respirando neste exato momento, é Ele quem está nos dando. Imagine se Deus falasse: não, eu vou deixar 5 minutos sem oxigênio esse planetinho azul aí, esse pontinho que está aí no meio do universo. O que vai acontecer com todos nós? Irmãos, uma catástrofe geral. Se não morrer todo mundo, vai morrer quase todo mundo. Por conta de 5 minutinhos sem oxigênio. E você quer achar que pode alguma coisa, que sabe alguma coisa, que é alguma coisa? Nós não somos nada. Nós somos pó e voltaremos para o pó. É o que a Bíblia diz, é o que nós cremos e é o que nós contemplamos, é o que nós vemos em todos os funerais que nós participamos. Romanos 11, versículo 35 e 36 diz assim: ou quem lhe deu primeiro a Ele, para que seja recompensado? Quem deu primeiro para Deus? Foi Deus que deu primeiro. Ninguém chegou a entregar para Ele primeiro. Foi Deus quem deu primeiro. Paulo está dizendo aqui, está sendo bem claro. Ele faz uma pergunta, mas com uma resposta que é clara, que não tem como dar outra resposta. 36. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Ou seja, dele, por Ele, para Ele. Ele é a fonte, Ele é o processo e Ele é o destino. Ele é o início, Ele é o meio e Ele é o fim. É só através dele. Tudo por Ele, para Ele. E tudo dele, por Ele e para Ele. O segundo subtópico diz o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Então, esse fato do homem ser dispenseiro, do homem ser administrador, ele aparece no início da criação, quando Deus criou o jardim e colocou o homem para tomar conta, para cuidar. Então o homem passou a ser o dispenseiro. Deus criou as coisas e colocou o homem para tomar conta, para administrar. Gênesis 2,15 diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar
e guardar. Então, ok? Então ele vai ter que administrar, ele vai ter que tomar conta. Aí também tem os comentários de Paulo lá no Novo Testamento sobre esse assunto aí, lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, nós temos que administrar, não são só as coisas materiais, nós temos que administrar a dispensa espiritual do Senhor também. Então não é só coisas materiais, só coisas físicas, só dinheiro, não, também as coisas espirituais. Ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Onde tem os mistérios de Deus? Aqui na sua palavra. E também, só concluindo aqui, nós somos dispenseiros, nós não somos proprietários, nós não somos donos. Ele é o dono, nós somos os dispenseiros. 1 Coríntios 6,9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aí ele põe na lista como injusto. Olha a lista que ele faz dizendo quem são os injustos. O versículo 10 de 1 Coríntios 6. Não erreis, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomistas, nem os ladrões. Aí ele coloca aquele que nós já falamos: nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, mão de vaca também não vai herdar o reino do céu. É o que Paulo colocou aqui, não herdarão o reino dos céus. Então a avareza era um pecado, pela lista aqui, vamos chamar de pecado gravíssimo, né? Como tem as multas, gravíssimo, grave, média, leve, né? Então aqui, vamos colocar a avareza como um pecado gravíssimo, ou seja, vai ficar de fora, não tem como. Então o avarento, ele é excluído do céu. Aí Paulo escrevendo a Timóteo, ele também advertiu, 1 Timóteo 6,10, nós já lemos o versículo, mas vamos repetir aqui: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Paulo diz que o dinheiro é a raiz de todos os males? Não. Paulo diz que o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, apego excessivo ao dinheiro ou às coisas materiais, esse sim é a raiz de todos os males, ou essa sim é a raiz de todos os males. O resumo desse tópico diz que a doutrina bíblica da mordomia cristã está fundamentada em Deus como provedor e o homem como seu dispenseiro. Deus é o proprietário e o homem é quem toma conta, é quem administra as coisas do Senhor. Só lendo a conclusão aqui. Então nós vimos nessa lição que a doutrina da mordomia, no contexto bíblico, ela é tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então essa doutrina da mordomia cristã, ela já existe desde o Antigo Testamento e ela continua valendo para o Novo Testamento. A prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos e deve ser observada e obedecida por quem sente gratidão por tudo que ele fez a ele. Ou seja, o dízimo é uma forma de eu demonstrar o quanto eu sou grato a Deus. Se eu sou grato a Deus pelo que Ele me deu, eu vou devolver para Ele uma pequena parte daquilo que Ele já me deu. Então, Ele me dá todo mês uma parcela, cada 15 dias, uma semana, não sei como que você recebe, mas Ele me dá uma quantidade, uma quantia em valor, em bens, em coisas, e eu devolvo uma pequena partícula daquilo que Ele já me deu. Isso é gratidão. Como eu sou grato a Deus, eu demonstro para Ele como? Em dinheiro, né? Se Ele me dá em dinheiro, eu demonstro a minha gratidão para Ele também em dinheiro, ou em posses, ou seja lá no que for. Mas eu tenho que demonstrar minha gratidão de maneira material. Então entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Amém, queridos? Então o dízimo ele me livra do cortador, do migrador. Então são 4 tipos de coisas lá, né? Então o dízimo ele me livra de um deles. Agora a oferta ela multiplica. Ok? Então o dízimo ele soma, o dízimo ele guarda as minhas coisas materiais, ele cuida das minhas coisas materiais para não colocar o meu dinheiro num saco furado, para o meu dinheiro não entrar por um lado e sair pelo outro, mas a oferta ela me abençoa, ela faz com que multiplique, ela faz com que prospere muito mais. Então pense nisso, amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.